aquela pessoa que le gusta desafio, creo que já tem uma grande possibilidade de que vaya bem trabalhando em Totalplay, porque nós somos muito dinâmicos na empresa. E os que mais vão bem é os que disfrutam o trabalho. E eu creio que o agronegócio é muito mais... quizás se hiciera um estudo de mercado e falar qual é a profissão ou qual é o rubro onde a gente se trabalha mais, que disfruta mais do trabalho, estou seguro que o agronegócio é assim, porque o ganadeiro disfruta, muitos dos técnicos disfrutam, os vendedores disfrutam, é um trabalho interessante, porque não, o vendedor não é essa venda antiga, não de me dá tu plata, te dou tu produto. O vendedor tem que vender ideias, vender sonhos, vender projetos, tem que entender o que está passando. Então, toda essa é uma parte de um desfrute do momento. Então, em Totalplay sentimos muito isso, que desfrutamos, não? Se aí de estar trabalhando na noite, está desfrutando, porque é duro o trabalho. Aí está em campo, aí de andar muitos quilômetros, há pressão, há problemas climáticos. E aí muitas vezes há problemas que não é direto de nós outros, mas afetam muito. Então, se o ganadeiro está sofrendo porque ele choveu pouco, para nós outros é um problema. Se ele choveu muito, é um problema. E nós temos que ter essa mensagem de falar, vai quedar bem. E ver quem está fazendo coisas melhores e falar, mira, Rafael, sei que está difícil, mas eu estive na propriedade de Fernando, e Fernando isso é algo que está funcionando, pode ser aplicado. Então, esse tema de desfrutar, como falou o Rafael, eu creio que é o mais importante, porque se você gosta do que está fazendo, vai bem. E creio que parte aí do campo é isso, não? Nós, como estamos visitando e encontramos desafios diferentes, sabemos de clientes que talvez estão fazendo ou em outros países estão fazendo e podemos intercambiar a informação. Isso enriquece o técnico, o comercial, o produtor, enriquece a pessoa, enriquece todo o rubro, esse câmbio que é parte do nosso trabalho, não? E às vezes não sabemos, mas aquela coisa, conosco quem sabe, hoje a tecnologia, o telefone, o WhatsApp, podemos chamar, podemos fazer uma reunião e muito acessível o desenvolvimento, assim, a informação, não, para o desenvolvimento. O chat GPT. Mas é muito interessante ver a colocação de vocês, porque acho que na pecuária, no agronegócio, né, como um todo, se não tem paixão, não tem resultado. Porque existem atividades, talvez com um nível de complexidade um pouco menor, que são mais fáceis, né, vamos dizer assim. Então, o produtor, né, ele tem que ser muito respeitado, né? A pessoa que trabalha produzindo alimento hoje no Brasil, ele tem que ser muito respeitado, porque não é tarefa fácil. Muitas vezes é uma escolha, né? No Brasil e Bolívia. No Brasil e na Bolívia, me desculpem. Mas é algo que... E eu acho que a Bolívia é uma extensão do Brasil, porque aqui, nas outras oportunidades que eu tive, a similaridade é muito grande, né? O perfil do pecuarista, eles são similares, porque o Brasil é uma extensão enorme. E a Bolívia é nosso vizinho, né? Vamos dizer assim, por vários estados. As mesmas condições climáticas, Exato. Condições de suelos muito parecidas, não? Então, muitas coisas que fazemos lá são replicadas aqui e muitas coisas que são feitas aqui nós podemos aprender também e levar para lá. Exato. Tem vários exemplos aí, né? Hoje a gente está um pouco mais próximo do mercado de genética também, né? E a gente vê esse intercâmbio de genética já sendo cada vez mais comentado, né? E isso é muito interessante. Mas, dando aí uma conclusão sobre o comentário de vocês, tem que ter paixão na pecuária, tem que ter paixão na agricultura, né? Tem que ter garra, né? O que vocês falaram aí é parte de um dos pontos que geram valor, né, para a cadeia como um todo. E aí a gente depois comenta um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma das minhas referências foi meu abuelo, que foi médico veterinário, um dos primeiros graduados de Brasil, médico veterinário, e depois hizo várias coisas na região do Mato Grosso do Sul de pioneirismo. Primeiro trator del Pantanal, primeiro suplementar, primeira planta de nutrição em Mato Grosso do Sul. E sempre eu tenho que a sabedoria vem da experiência. Então, se muitas vezes ler livros, fazer cursos são muito importantes, pero vivenciar, fazer as coisas, você aprende de uma forma muito mais forte.
E você me falou uma coisa que eu tomei nota, que tua abuelo falou para você não estudar medicina veterinária, que lamentavelmente você não te pudo explicar bem o porquê, pelo que você sacou sua conclusão. E qual foi a sua conclusão disso? Por que crê que ele não queria que você estudasse medicina veterinária nesse momento? Tem correlação com o tema, né? Eu acredito que naquele momento, e fiz essa reflexão depois de passar por várias etapas da minha carreira, né? Como técnico, como veterinário de campo, né? E depois como vendedor, o que fui dentro da indústria, dentro das outras empresas onde eu trabalhei, ou gestor de algum projeto, né? Que precisava entender um pouco melhor o cliente, né? Aquele que eu precisava impactar de alguma forma positiva. E eu entendi que meu avô ele não percebeu o valor naquilo que era a prática do médico veterinário, parte culpa dele também, porque eu me lembro muito bem que ele pelo cenário, né, da pecuária na época, veterinário era o último recurso. Se tentava tudo, depois se chamava o veterinário. Então, para a profissão já era um pouco difícil. Isso mudou com o tempo, principalmente porque hoje muitos veterinários trabalham com produção, trabalham auxiliando o produtor a produzir mais, mas naquela época era muito tratar os animais que estavam doentes e o custo, né, daquela operação não era tão bom assim. E a experiência não era boa. Não se percebia benefício naquela relação, e isso talvez fez com que ele falasse, isso não é um bom negócio, porque toda vez que vem aqui me custa mais do que vale aquele animal. E isso mudou com o tempo, né? E acho que hoje uma das profissões que mais tem um impacto até social, né, porque ajuda a produzir mais carne para o mercado como um todo, é a medicina veterinária, é a zootecnia, né, é o agrônomo, né, que trabalha também dentro da linha de agricultura, o agronegócio como um todo, os profissionais que impactam direta e indiretamente são essas profissões. Então eu acho que foi esse o ponto que eu identifiquei que ele tinha essa resistência. Inclusive eu fui estagiário de um dos veterinários que atendia o meu avô. E a gente debateu muito, porque na época meu avô já havia falecido, então eu queria buscar algumas informações sobre o perfil do meu avô como cliente, né? E foi muito interessante ver que era realmente isso, né? Se chamava o veterinário muito para corrigir um problema, uma dor, e o custo era alto dos medicamentos, e às vezes se empatava com o valor daquele animal. Então, era mais fácil fanear o animal e comer a carne do que levar um veterinário para cuidar um animal, não? Exatamente. E aí, só para complementar um pouco de história, não? Normalmente o veterinário já era chamado quando estava por morrer o animal. Exato. Não? Enquanto podia aplicar algo, se aplicava-se assim, e quando já estava neto, como fala, já estava último a chamar o veterinário. Era o último recurso. Normalmente não dava resultado, e aí era algo caro, não? Que não generava valor para esse tratamento, para esse cuidado necessário. Não? Eu brincava que o veterinário, naquela época, era qual padre, né? Só chega para fazer a bênção final. Exatamente. Um pouco escutando tua história, me hace recuerdo dela minha. Me identifico muito porque quando empecei eu queria ser um bom técnico. E depois entendi que meu negócio era solucionar problemas. Eu sou de técnico, eu tenho que ser vendedor, porque tenho que vender as ideias, porque o mercado em Bolívia não estava com a demanda e os produtos que teriam para ofertar. Então se falava, aqui não se dá sal mineral, não se sembra semilha, porque não se pode. Então eu tive que vender ideias, passar informações para que os clientes estejam mais preparados para começar o projeto. E graças a Deus, e fui muito agradecido que muitos creyeron em que eu estava falando e comecei a ter negócios e ser um bom técnico. Sim. Pero depois chegou um momento, eu falei, putz, pero não é isso que necessito para mim. Aí eu falei, não posso ser um técnico. Não tenho que estar ali solo para mirar a pastura na altura correta, a entrada, o tamanho do lote, a sal, não sei o quê. Eu falei, eu tenho que falar de estratégia com o meu cliente. Porque vi que havia mais oportunidade do que só tecnicamente eu não conseguia ajudar o cliente da forma que eu entendia. Então, se chegou um momento que eu falei, eu quero aportar. É claro que como empresa montamos uma estrutura para ter os técnicos, para ajudar em todos esses pontos. Mas eu personalmente falei, eu quero ajudar o cliente com estratégia.
Então, vamos falar do negócio dele, entender o que ele está haciendo, por que ele está haciendo. E eu sou um curioso nato, assim, por quê, até que eu entenda. Em alguns momentos eu tenho que entender de uma forma muito específica que é a coisa, e depois na aplicação prática, que com isso eu consigo passar para qualquer lado.